Tem coisa que ninguém quase fala. Nem todo mundo perde porque a vida travou. Muita gente perde porque sabota a própria virada. E isso é mais comum do que parece, porque às vezes a pessoa aguenta o deserto, aguenta o seu silêncio, a dor, aguenta a sua escassez, aguenta o processo, mas quando a mudança começa a chegar, ela é estranha, ela se desorganiza, se precipita, se expõe demais, ou se acelera demais, ou volta para os velhos padrões e se destrói. Destrói o que estava começando a nascer. Se você está sentindo que alguma coisa está mudando na sua vida, esse vídeo é importante, porque existe uma fase em que o maior risco já não é mais o deserto, é você. A maioria das pessoas acha que o momento mais difícil é quando nada acontece. Mas muitas vezes não é. O momento mais perigoso é quando as coisas começam a se mover, quando elas começam a aparecer e começam a chegar os sinais, quando vem uma oportunidade, quando a energia muda, quando a mente começa a respirar novamente, quando você sente que está mais forte, quando você percebe que a virada está próxima. E é exatamente aí que muita gente se perde. Por quê? Porque no deserto você aprendeu a sobreviver, mas ainda não aprendeu necessariamente a sustentar a sua transição. Sustentar a transição exige outro nível de musculatura, porque tem gente que sabe sofrer, mas não sabe crescer. Tem gente que sabe resistir, mas não sabe receber. Tem gente que sabe lutar, mas não sabe se conduzir ao próximo nível. E aí acontece o que sempre é comum. A pessoa estava perto e acabou estragando tudo. Um segundo item que é muito importante sobre tudo que eu estou te falando é a autossabotagem que literalmente aparece nesse ponto de virada. E essa autossabotagem, ela nem sempre vem de forma óbvia. Às vezes ela vem disfarçada, disfarçada de ansiedade, de empolgação, muitas vezes de carência, disfarçada de necessidade de provar algo, de ter pressa, disfarçada de ego, de medo. Você começa a sentir que algo está mudando. E ao invés de manter o eixo, você quer acelerar tudo. Você quer contar tudo, você quer mostrar tudo, quer falar demais, quer antecipar, quer forçar uma confirmação, quer se validar com os outros, quer garantir o resultado antes da hora. E nisso você quebra a energia do seu processo, do seu fluxo. Porque tem coisa que cresce no silêncio, tem coisa que amadurece no invisível, tem coisa que exige, antes de exposição, muita proteção. Isso vale para relacionamentos, vale para negócios, para reposicionamento, para projetos, para a própria identidade, para a vida financeira melhorando. Nem toda semente precisa ser anunciada. Algumas precisam ser guardadas até criar a raiz. E aí que a gente vai para uma outra etapa que é muito importante. A sua virada não precisa só de força, ela precisa de maturidade. Essa é a diferença. Força te faz atravessar. E ter força para atravessar é necessário. A maturidade te faz não se destruir. E não destruir tudo que você atravessou para construir. Guarda isso, porque aqui é muito sério. Tem gente que não perde por falta de potencial, perde por falta de sustentação emocional. E os principais padrões de autossabotagem na virada são, de fato, e se você se enxergar em algum deles, não entre em culpa, entre em consciência, porque nomear o padrão já é o início de começar a vencê-los, combinado? Então os pontos são a pressa de querer colher antes de enraizar. Isso é muito clássico. A pessoa começa a ver o sinal, já quer o resultado total, já quer colher, já quer viver o auge, já quer acelerar tudo, já quer a virada real. Só que não é uma explosão descontrolada. A virada real, ela é literalmente uma estrutura. Se você acelera sem base, você transforma a oportunidade em desgaste. Nem tudo que chegou precisa ser consumido imediatamente, às vezes precisa ser organizado, estruturado. Aí você entra na necessidade de provar que agora vai. Isso aqui destrói muita gente, porque a pessoa e você sofreu tanto, foi tão desacreditada, foi subestimada, que quando começou a sentir a virada, quer provar, quer mostrar, quer anunciar, quer esfregar para o mundo, quer se validar. E aí perde o eixo.
Porque quando você ainda precisa provar demais, isso mostra que o ego ainda está te dirigindo. E a virada verdadeira começa quando você não precisa mais performar para convencer ninguém. Quem está realmente mudando não tem urgência de ter plateia, não tem urgência de ter ao redor pessoas te observando, te olhando, porque a sua mudança ela é interna. Ela é sua, é um processo que você entende que aconteceu com você. E aí a gente entra num outro ponto que é a carência de confirmação externa. Esse é muito silencioso porque você começa a melhorar, mas ainda quer que as pessoas ao redor confirmem. Quer que alguém veja, quer que alguém reconheça, quer que alguém diga que você está certo, que alguém volte para mudar a opinião que tinha no início. Quer que alguém perceba o seu valor e isso te puxa de volta, porque a sua virada não pode depender de aplauso de quem não te sustentou no deserto. Eu vou repetir isso que isso é poderosíssimo. A sua virada não pode depender do aplauso de quem não te sustentou no deserto, que foi o momento mais difícil da sua travessia. E um outro ponto fundamental também é o medo de perder o que está chegando, porque parece contraditório, mas é muito real. Quando a pessoa passou muito tempo em escassez, ela se acostuma com a tensão, com a luta constante, com a dor. Então, quando algo bom começa a surgir, entra o medo de perder, medo de não segurar, medo de possivelmente dar errado, medo de repetir o passado. Esse medo gera comportamento ruim, sim, porque gera um controle excessivo, uma ansiedade desnecessária, uma impulsividade, muitas vezes um sufocamento e até gerando decisões precipitadas, ou seja, cria o caos que a pessoa estava tentando evitar. Ou seja, voltar para a versão errada na hora antiga é muito arriscado. Esse talvez seja o mais profundo, porque pensa comigo, você já mudou. Mas numa situação de gatilho, você volta. Você volta a reagir como antes, volta a implorar, volta a se justificar, a explicar demais. Volta a correr atrás do que te depreciava, do que te desrespeitava. Volta a gastar energia com o que não merecia a sua energia. Volta a agir no emocional e a romper o seu próprio eixo. Isso atrasa o seu ciclo. Porque o universo, a vida, as energias, o campo, chame como quiser, muitas vezes vai te observar assim: você realmente mudou, ou só estava melhorando enquanto nada te testava? Essa é a grande pergunta. Você realmente mudou? E agora nós vamos para a parte mais importante: como não sabotar a sua própria virada, porque aqui começam as chaves que te demonstram que você deu um passo para o próximo nível. E eu vou te dar um código simples. Primeiro, proteja o que está nascendo. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser anunciado, nem tudo precisa ser compartilhado cedo demais, ou seja, antes de começar a ter uma maturidade. Tem fase que pede silêncio, que pede discrição, que pede observação, reflexão interna, que pede uma blindagem. Se algo está começando a mudar, proteja antes de promover. Essa frase é ouro, esse conhecimento é valiosíssimo. Proteja antes de promover. Não confunda sinal com consolidação. Só porque apareceu um sinal não significa que já consolidou. Só porque houve alguma melhora não significa que já estabilizou. Só porque veio uma oportunidade não significa que você já pode relaxar. Sinal é sinal, consolidação é repetição. Repetição com estabilidade, com consistência, com consciência e com estrutura. Então calma, recebe o sinal, mas não desestabiliza o seu eixo. Por quê? A disciplina que te trouxe até aqui precisa ser mantida, e isso é chave. Muita gente, quando começa a melhorar, afrouxa, relaxa demais, se distrai, abre brecha, perde o foco. Esquece que foi justamente a disciplina no escuro que começou a mudar a sua rota. Se você quer manter a virada, não abandone os pilares que te sustentaram no deserto, na sua travessia. Seja no mental, no físico, no espiritual, energético, seja no trabalho, seja na rotina. O que te fortaleceu no deserto vai te estabilizar na abundância. Isso também é muito valioso. Só que você precisa entender e observar de fato o seu padrão antes de agir. Antes de responder, antes de correr atrás, de postar qualquer coisa, ou de contar algo para alguém, ou de tomar alguma decisão, antes de acelerar, de confrontar ou até mesmo de romper, de se entregar ao impulso, entende?
A pergunta aqui é: quem está querendo agir agora? A minha versão madura ou a minha versão ferida, que é a minha versão anterior? Se for a versão anterior, a ferida, espera, respira, silencia e organiza. Porque muita decisão errada não vem da falta de inteligência, vem do excesso de ativação emocional. É aceitar também que a virada é profunda e que a virada também testa. As pessoas acham que o teste é só no deserto, e não é. A virada também testa. O deserto testa a sua resistência, mas a virada vai testar a sua maturidade. O deserto pergunta: você aguenta ficar sem? E a virada pergunta: você aguenta receber sem estragar tudo? Então, isso é muito pesado, mas é muito verdadeiro e muito, muito consciente. Agora, se você realmente quer mudar de nível, você precisa entender uma coisa. Não é só a sua vida que precisa mudar, é a sua identidade. Porque se a sua vida começa a subir, mas a sua identidade continua pequena, ela puxa tudo de volta. Se o dinheiro sobe, sua mente continua escassa. Você se sabota. Se o amor chega, a sua estrutura continua ferida, você se sabota. Se a oportunidade aparece, seu emocional continua infantil e você se sabota. Por isso o ponto não é só a virada chegou. O ponto é: você se tornou alguém capaz de sustentar a virada. Essa é a pergunta que importa. E aí a gente tem um ponto de muita atenção. Porque o problema não é só chegar no próximo nível. O problema é chegar lá sem levar junto a versão que destrói tudo, ou que destruía tudo anteriormente. Essa frase aqui é o coração desse vídeo. Porque muita gente quer vida nova, sem matar o padrão antigo, e isso não existe. Você não entra num novo ciclo carregando a mesma mentalidade que te afundou no teu ciclo anterior. Talvez o seu maior inimigo agora já não seja mais a escassez, não seja mais o silêncio, não seja mais a demora. Talvez o seu maior inimigo agora seja a sua tendência de ter dúvidas ou estragar aquilo que está começando a florescer, a dar frutos. Mas a boa notícia é: se você consegue se enxergar, se você consegue se olhar, você consegue se corrigir. Se você consegue nomear o seu padrão antigo, você consegue interromper esse padrão. Se você consegue sustentar com consciência, você consegue sustentar a sua virada. Porque a verdade é simples: nem todo mundo que chega perto está pronto. Mas quem amadurece, quem se observa, quem protege o que está nascendo, não age no impulso e não precisa provar nada para ninguém. Quem não entrega a própria paz de volta para o caos, esse sim muda de fase. Se você atravessou essa série comigo, do vídeo 1 até aqui, ou melhor, do vídeo de introdução até aqui, você entendeu uma coisa que pouca gente vai entender ou entende de fato. O deserto não é um lugar de perda, é um lugar de formação. No deserto você perde ilusões, perde excessos, perde distrações, perde versões fracas de si mesmo. Mas se você atravessa direito, você sai com algo muito mais valioso: estrutura, muita estrutura. E quando a estrutura vem, a virada deixa de ser sorte, ela vira consequência. Então guarda isso. O deserto não veio para te destruir, veio para te tornar alguém que o próximo nível consegue suportar. E agora, eu quero te ler nos comentários. Eu quero que você comente aqui. Eu quero te ver. Eu quero ver que você está aqui comigo. Eu quero ver que nós estamos juntos nessa. Completa essa frase, coloca nos comentários: eu me saboto quando... Escreve aí nos comentários quando você se sabota. Seja honesto, porque às vezes a frase que você escrever aqui é exatamente a chave que vai te impedir de perder a sua próxima virada. Quando a gente escreve, a gente mapeia, entende, internaliza, reflete e percebe quais são os novos caminhos que precisam ser tomados. O ponto principal para subir uma longa escadaria é subir o primeiro degrau. O ponto principal para subir uma grande escadaria também é dar o primeiro passo, entender que você tem uma grande escadaria e que você precisa de estratégia para subir. Entende? São dois pontos principais aqui. Entender o tamanho da escadaria, ter consciência do caminho que você tem a percorrer e dar o primeiro passo colocando o movimento e a ação
para subir o primeiro degrau, que sempre vai ser o maior desafio. É começar, é entender, é perceber o caminho que se tem à frente. E é exatamente essa é a chave que vai te impedir de perder a sua próxima virada. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que está prestes a estragar tudo o que tanto pediu. Se essa série te marcou, me diz aqui também qual dos 4 vídeos bateu mais forte em você. Lembrando, siga o canal e compartilhe esse vídeo. Esteja aqui para os próximos conhecimentos compartilhados e essa experiência trocada. Aqui, nós não estamos falando de motivação, estamos falando de travessia, um conhecimento de alto nível que vai te elevar até o seu próximo patamar. Nos vemos no próximo movimento.